Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo criou o selo de município Amigo da Justiça, que será dado às prefeituras que se comprometerem a reduzir a quantidade de ações judiciais. Em vez de processo, negociação, parcelamento de dívida e acordo extrajudicial. Mais da metade dos 25 milhões de processos que chegam à Justiça Paulista envolvem o poder público. Diminuir o número de ações é possível, segundo o diretor do Tribunal de Justiça do Estado, Wilson Levi. Parte expressiva desses processos referem-se a cobranças. Cobrança de IPTU, cobrança de ISS. Por que nós não pensamos outras sistemáticas de cobrança? Para as prefeituras que se comprometerem com a redução das ações judiciais, o Tribunal de Justiça criou um selo, o Município Amigo da Justiça. Nós já temos iniciativas no âmbito das empresas de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, empresa amiga da criança. Então, por que nós não criamos a ideia de responsabilidade judicial? Só a cidade de São Paulo aderiu ao programa. A prefeitura tem hoje 1,5 milhão de ações cobrando contribuintes e se comprometeu a reduzir em 10% o número de processos. O diretor do TJ lembra que é caro mover um processo na justiça e nem sempre o ganho é do poder público. Só 25% dos valores que são cobrados pela via judicial são recuperados para o município. Então, 25% daquilo que o município cobra de valores que são dinheiro público, são valores que o prefeito precisa para compor o seu orçamento, acaba retornando aos cofres do município. Procurar a negociação, o parcelamento da dívida e o protesto extrajudicial são alguns dos caminhos para evitar a justiça. Como uma pessoa que protesta um cheque sem fundo, por exemplo, tem uma taxa de retorno superior a 70%. Então, por que nós continuamos ajuizando, por que os municípios continuam ajuizando a ação, se eles podem recorrer a um mecanismo que é muito mais eficaz, muito mais efetivo e muito mais rápido e barato do que a ação judicial? Para facilitar o encontro entre contribuinte e poder público, a Prefeitura de São Paulo vai inaugurar um Sejusc, um Centro de Solução de Conflitos, o mesmo do Tribunal de Justiça. Essa iniciativa não inibe nem o cidadão, nem o poder público de entrar com uma ação judicial. Mas nós acreditamos que o Poder Judiciário ele deve interferir apenas nos casos em que ele necessariamente tem que atuar. Então, se a sociedade não se apodera desse debate, ela que vai pagar o custo, ela que vai arcar com o custo que isso traz para o poder público. Isso tudo, na verdade, não deixa de ser um processo de desburocratização das relações entre o poder público e a população. A simplificação pode levar a soluções mais rápidas e justas. Afinal, não interessa a ninguém ter um processo pendurado nas costas para o resto da vida. Estamos virando um país igual aos Estados Unidos, onde se processa por qualquer coisa? A gente está ficando parecido com os Estados Unidos em relação ao número de processos que são levados ao judiciário. Não parecidos em relação ao número de processos que são solucionados em rápido tempo. Então, tá existindo, é verdade, um exagero na questão de litigiosidade, de judicialização de qualquer discussão. Então, hoje em dia, a gente não tenta mais sentar para resolver. A gente já ajuiza um processo. É muito comum em briga de vizinho que tem isso. Ah, mas então eu vou te processar. É desnecessário chegar a esse ponto. Eu acho que falta um pouco conversar. A gente tem uma falsa ilusão de que chegando ao judiciário tudo vai se resolver imediatamente, quando na verdade o ideal é que antes de ajuizar qualquer processo as pessoas sentem, conversem e tentem resolver da melhor maneira possível. Então, eu não sei se isso está muito ligado a uma questão cultural, se está muito ligado ao fato de as pessoas estarem cada vez com menos tempo para sentar e conversar, ou também menos interessadas em se acertar extrajudicialmente, mas não tem dúvida que aumentou consideravelmente o número de processos no Poder Judiciário. Caso eu não esteja satisfeito com o meu advogado, eu posso trocar ele no meio do processo? Eu até falo que não é que pode trocar, deve trocar, porque é uma relação mesmo que precisa ter uma base de confiança. Uma coisa que eu gosto sempre de falar às vezes a gente recebe pessoas insatisfeitas com o advogado, falam, meu advogado não está olhando direito o processo,
Será que não dá para você dar uma olhadinha, ser amigo de alguém e tal? Pode ser nessa situação, por favor, quebre esse galho para mim. E aí você olha o processo e vê que o advogado trabalhou absolutamente de forma regular, exemplar, só que o processo demora, porque a vara demora, porque o andamento demorado, porque o juiz demora para dar sentença, despacho. Então, às vezes, é importante fazer essa distinção da insatisfação em relação ao advogado ou da insatisfação em relação ao trâmite processual, que aí, infelizmente, não depende do advogado. A gente recomenda que os clientes sempre acompanhem, mesmo no fórum, cada processo, junto com o advogado ou sozinho. Hoje, pela internet, a gente consegue fazer isso, para que tenha a exata noção do que está acontecendo em cada processo. Você anotou as dicas para entrar com o processo? Ou quer ter certeza de que vale mais um acordo do que ajuizar uma ação? Reveja o programa acessando a nossa página na internet, tvt.org.br. Veja no nosso site outros endereços que tratam do nosso tema de hoje. stf.jus.br, defensoria.sp.gov.br. A justiça é lenta só para quem tem dinheiro, só pobre vai preso. É o que diz a voz comum. Talvez seja verdade, mas talvez também nos falte conhecer um pouco mais os nossos direitos e ter bom senso na hora de lutar por eles. O ideal seria, como muitos defendem, que os conceitos de direito e justiça fossem ensinados junto com o processo de alfabetização. Enquanto isso não vira realidade, vamos esperando que cada um faça a sua parte. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!